Muito bom. Então, vamos falar sobre o amor. Tivemos hinos fantásticos e este último, então, é tremendo. Eu preguei no domingo isto, mas preguei de manhã e queria partilhar convosco também. Alguns irmãos perguntaram e pediram. E eu ainda esta semana deixei uma mensagem para alguém na internet porque tem sido uma semana em que estamos a falar muito sobre a internet. Eu estou a ter uma disciplina sobre cyberpsicologia e estou a fazer um trabalho sobre isso, cyberpsicologia. Cada um de nós fez, já apresentaram 10 alunos, eu vou apresentar agora também, quarta-feira. Mas, de facto, eu acho que sempre foi assim, mas a internet tem servido também para percebermos quão odiosas são as pessoas. A grande falta de amor que existe. Alguém lá na turma, eles mostraram coisas que nem tenho coragem para falar sobre isso, mas disseram que há muita falta de amor, há muito ódio. E eu respondi dizendo que a internet exponencia isso, ou pelo menos torna visível. E eu já sei, se eu escrever algumas coisas, mesmo simples, algumas coisas simples, só eu escrevi uma coisa assim, não era necessário terem ido lá às águas da Palestina, pronto, o ódio todo veio. Nem imaginam. O ódio vem de uma forma tão ofensiva que mesmo que nós pensemos que não nos afeta, afeta. É um ódio muito forte. É, Por outro lado, irmãos, a Bíblia fala do amor muito. E eu acho que nós temos a possibilidade de marcar uma diferença entre nós, falando primeiro entre nós, a cristandade, os cristãos, e depois também para os outros, entre nós. Então eu quero falar convosco sobre o amor, que é o amor que se opõe ao espírito crítico, ou seja, aquilo que eu noto também, ao espírito maldoso, que existe hoje. Eu diria até que o amor é o antídoto para esse espírito maldoso e crítico que é capaz de arrasar com as emoções das pessoas em todos os níveis. E esse espírito crítico, esse espírito maldoso, significa a disposição, em alguns casos é uma predisposição, em outros casos é uma disposição em julgar os outros. Somente isso, julgar. Se alguém disser alguma frase ou algum comentário contrário a uma opinião ou uma posição política, pronto, vem um julgamento, vem um ódio. Eu, por exemplo, eu nunca pensei na vida ser chamado de xenófobo, fascista, tenho todos esses nomes agora e eu nunca imaginei isto na vida. Tamanha é a falta de compreensão e a falta de amor que traz este espírito crítico. Mas o que é que nos ensina o amor na Bíblia? Na Bíblia, o amor significa, ou deve significar para nós, pensar de alguém acima do que a circunstância permite. Nós temos que pensar acima do que a circunstância permite. Eu tenho jogado futebol com o Emanuel lá aos sábados e há um grupo de pessoas. Eu sempre tento fazer esse exercício. Cada reação, cada situação que acontece, eu tento pensar acima do que esse contexto permite. Aquilo é um contexto. E há muitas reações. E não posso julgar, e não podemos julgar
de acordo com o contexto. É um contexto exaltados ou não a jogar futebol, alguém cai, alguém se aleja, alguém sofre um golo e as reações são díspares. Que quando não há jogo, tudo é muito mais calmo. Tudo é muito mais calmo. Então, o amor entende isso. O amor entende isso. E nós temos que, então, analisar a natureza da crítica. E eu quero dar algumas, duas a três, sobre a natureza da crítica ou o espírito de censura que habita dentro de nós e que, de alguma maneira, consiste em termos uma disposição em pensar mal, falar mal ou julgar mal os outros. Isto é próprio da nossa capacidade humana. Então, vou ler alguns versículos convosco e depois vou dar estes dois ou três pontos. Vamos começar por ler 1 de Coríntios 13, 5, como os irmãos já leram, mas quero repetir. Diz assim: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Ok, eu vou ler outra vez. Não se conduz inconvenientemente. A ideia de conduz não é a pessoa errou uma vez. Não, conduz é uma prática. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Isto é o amor. Agora vamos ler mais duas ou três passagens. Primeiro de Timóteo, capítulo 6, versículo 4. Primeiro de Timóteo, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações e suspeitas malignas. Portanto, está a referir-se a um comportamento odioso, é um comportamento sem amor. Não entende nada, é enfatuado, que se está sempre amuado, tem mania por questões, quer dizer, sabe tudo. Vocês conhecem o tipo de pessoa, não é? Eles sabem tudo e sobre tudo. E gosta de contendas, de palavras, e nisso há provocações, há difamações, há suspeitas malignas. Isso acontece. Mas outra passagem é o Salmo 15, versículo 1 a 3. Salmo 15, 1 a 3. Salmo 15, ok, 1 a 3. Esse é um salmo pequeno. É uma pergunta aqui, ou várias. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E vem a resposta: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. E mais um versículo. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E mais um versículo, Provérbios 18, 13. Provérbios 18, versículo 13. Este versículo é muito bom. É muito bom. Eu quero praticar cada vez mais, não é fácil, mas é muito bom. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Quer dizer, é como dizer assim, responder antes de ouvir é uma vergonha, porque eu vou dizer e afinal a pergunta era outra. Ok, então vamos ver. Depois de lermos estes versículos, vamos ver. O primeiro. Primeiro é ah, prontidão em julgar mal o estado do outro. É como eu falei um pouco aqui em relação aos jogos que nós temos. No geral, irmãos, nós temos a tendência de imaginar o pior das pessoas que estão perto de nós. E facilmente pensamos até que as pessoas são hipócritas, não é?
é uma tendência muito fácil para nós. No geral, pensamos nisso. Nós entramos nesse extremo. Mas temos que ter cuidado também para não cairmos no outro extremo. Não é? O outro extremo é quando nós sempre vemos coisas boas, mesmo que mínimas, em determinadas pessoas e achamos que aquilo é ser santo. E às vezes não é. Há pessoas que podem mascarar muito bem ou fingir muito bem, ou pode ter sido só um facto. Pronto, não é nada, como dizemos, não é nada relevante. Temos que ter cuidado com os extremos, mas principalmente esse extremo de sempre vermos uma coisa má nas outras pessoas. Nós sempre queremos ver o mal nos outros, mesmo quando os outros fazem o bem. Notaram isso? É, alguém começa a fazer o bem, nós temos a tendência de minimizar, percebe? Minimizar ou menosprezar, essa é uma tendência. E isto é preciso cuidado. E a única coisa que pode quebrar isso é o amor. Porque esse é o espírito crítico. Todos nós dizemos isso. Todos dizemos, mas de facto, eu não sei se alguém cumpre. Mas desde que eu me lembro, como pessoa e no meio cristão, em todos os lugares, todos dizem assim: olha, uma pessoa pode fazer 100 coisas boas, mas se errar uma vez, vamos esquecer todas as 100 coisas boas e vamos cair em cima da pessoa. Então, a minha pergunta é essa: se nós sabemos disso, por que é que ainda caímos nesse erro? Nós caímos. Uma pessoa é tão boa, não é? Uma pessoa chega no horário certo, todos os dias, ela é pontual. Um dia que se atrasa, pronto, o espírito crítico vem. Não pode ser atrasado, mas essa pessoa não é atrasada. Calhou naquele dia, porque ela sempre cumpre os horários. Não é? E isso pode-se aplicar a tudo. Nós temos. Eu não sei explicar, a não ser no processo por causa do pecado, não é? A ciência não sabe explicar isso. Eu já perguntei aos meus professores, eles realmente não sabem. A não ser o pecado, é difícil explicar essa tendência humana de criar um espírito crítico quando alguém aparentemente tem uma falha num determinado contexto. E eu aprendi, a única coisa que pode superar isso é o amor. Se não tivermos amor, nós vamos escorregar nessa falha. Todos nós, todos. Se um dia falharmos, vamos ver todos, inclusive os amigos, vão cair sobre nós. E nós às vezes dizemos isso nas igrejas e em grupos de amigos e dizemos, eu acho grave dizer isso e não mudarmos. Não é certo. Se algum de nós cometer uma falha daqui a uma semana, ou duas ou três, nós temos que ter o espírito do amor por cima disso. Porque temos que entender os contextos. E muitas vezes não entendemos, e isso cria dificuldades nos relacionamentos, nas igrejas, nas comunidades. E vocês sabem, o melhor exemplo disso, como eu disse a última vez que preguei sobre isso, é a história de Jó. Todos também conhecemos na Bíblia, e se for possível, se formos pregadores, pregamos, mas fazemos o mesmo, não é? A história de Jó. Jó foi acusado pelos quatro amigos, não são só os três. Se lermos bem a história, bem lida, os quatro, o último amigo também, o mais novo que chegou, mais ou menos de uma forma parecia amorosa e simpática e não era. Caiu na crítica também. E nós sabemos a história que não era verdade nenhuma daquelas críticas. E foi um contexto na vida de Jó. Foi um contexto, foi uma miséria, foi uma desgraça. Ele não era aquilo, foi um contexto na vida. E nós sabemos.
Então nós precisamos de ter cuidado de não ter essa prontidão de julgar as qualidades dos outros nas suas situações e nos seus contextos. Segunda coisa que nós encontramos, ou seja, a primeira é julgar o Estado, a segunda é julgar as qualidades. Eu falei um pouco sobre isso também. O problema no julgamento das qualidades acho que é um pouco mais fundo do que isso, porque pode incluir, como nós lemos num dos textos, agora já não me lembro qual é, o que fala sobre inveja, espírito de inveja. Então, muitas vezes nós temos essa, essa tendência de julgar as qualidades dos outros ou minorizar ou menosprezar por causa da inveja. Às vezes temos invejas. Nós não somos iguais, não temos que ser. Há pessoas que são ricas, há pessoas que são pobres. Há pessoas que estão doentes, outros têm saúde. Há pessoas que têm formações académicas, outros não têm. Nós temos aquela tendência. Olha, eu estava a ver com alguém lá na faculdade, o meu professor, que tem três mestrados, não é? O grau académico, vai a licenciatura, o mestrado, depois o doutoramento e depois graduações, que é uma das pessoas com mais. E eu depois lembrei, então, o meu irmão tem três doutoramentos e entrou para medicina agora. O ano passado entrou para fazer medicina. Quer dizer, e às vezes temos tentado, e eu realmente não tenho, não é? O que é raro. Em Portugal não há pessoas que têm mais graus académicos que o Adilson Marques. Mas e o meu irmão que está na Bélgica tem a quarta classe ou a sétima classe, nunca quis estudar mais. Não é? Então, uns têm, outros não têm, uns têm dinheiro, outros não têm, uns têm três carros, outros têm um carro, uns andam a pé, outros andam de autocarro, outros têm carro. Mas muitas vezes nós não conseguimos e com a falta do amor nós menosprezamos e queremos menorizar os feitos dos outros. Isso no mundo sem Deus é terrível. Mas para nós, essa é a diferença. O amor consegue sobrepor tudo isso. E nós também, por último, temos uma prontidão em julgar mal as ações dos outros. Eu estava a dar o exemplo a semana passada no caso da minha mãe, mas ah, não é só a minha mãe, vários. A minha mãe tinha uma tendência assim, né, de ver uma coisa, ela tirava uma ideia daquilo que não era, não era. E todos nós dizíamos, não, está a perceber errado. Mas não, não vi, não é bem isso, está a ver mal. Mas era uma tendência para ver o mal nas ações dos outros. E temos muito. Estou a perceber um bocadinho mais isto também já na família. Não sei se tem a ver com a idade ou não. Então, temos que ter cuidado com a idade, não ser assim. Porque a minha irmã mais velha está a entrar nesse espírito também. Às vezes alguém diz uma coisa, não sei, a vizinha, aquela vizinha é racista. Não! Eu lido com a vizinha há 5 anos, ela não é nada racista. Não é. Mas porquê? Então ele passou por mim, não disse olá, não disse nada, então ela já é racista. Percebem? Há uma tendência em nós para ver o mal nas ações dos outros. Eu não sei se a vizinha estava a pensar no pai dela, conversei com ela, o pai é de Chaves, teve uma crise, foi para o hospital, quase que morreu, a outra irmã foi. Eu não sei o que é que a vizinha estava a pensar. Passou, ninguém sabe os problemas que as pessoas têm. E estão a andar na rua e estão distraídas. E podem não ter dito olá. Pronto, passou. Então, isso tem que ser tratado com o espírito do amor. Então, amar as pessoas, mesmo que a pessoa tenha tido uma falha.
nós temos que ter cuidado para não julgar as pessoas com essas ações que aparentemente podem ser más. E muitas vezes acontece também, nos nossos relacionamentos, acontece de ouvirmos coisas. Vocês sabem o que é que isso quer dizer? Que nós não presenciamos, mas alguém contou. Então nós ouvimos uma coisa que alguém contou. É uma confusão total. Então nós fazemos um julgamento de uma pessoa baseado no que uma outra pessoa me contou. E sabe que isso é verdade. Isso é o que mais existe nas comunidades cristãs e nos relacionamentos. O que a pessoa contou. Eu aprendi uma coisa alguns anos atrás, alguns anos, 10 anos e pouco menos também. Nunca é a mesma coisa quando eu ouço de alguém que não seja a primeira pessoa. Eu aprendi isso. Nunca é. Um dia estou a falar com alguém, com o meu irmão. Olha, a nossa irmã disse isso. Eu espero, não, mas não foi isso. Sim, sim, ela disse, não, não foi. E pronto, já não dá para remendar isso. Não dá. E o meu irmão uma vez disse-me isso há uns anos atrás. Algumas vezes eu não falo, eu mando mensagem, porque está escrito. E ninguém pode dizer que é diferente do que aquilo que está escrito. É interessante. Então nós precisamos de cuidar dessas coisas, porque, irmãos, sabem, é uma tendência humana. A meu ver, eu tenho a percepção que tem a ver com o pecado. Não é? A ciência não pode dizer outra coisa. Nós, ao menos cristãos, temos a ideia, conforme o ensino da Bíblia, que isso tem a ver com o pecado que habita o ser humano, o nosso coração. Mas temos o remédio que Deus nos deu, que é o amor. Então, é o amor que cobre. E não podemos ouvir e dizer é assim, porque nós ouvimos e ficamos com uma percepção. Muitas vezes, e para terminar também, uma das coisas que eu percebi nos últimos tempos são as percepções. São as percepções. E eu fiquei, inclusive, há uns anos atrás, uns bons anos, fiquei traumatizado com as percepções e deixei de ter percepções. Porque fui percebendo também que a maior parte das percepções são erradas, porque não é uma coisa científica. Nós dizemos assim: eu tenho a percepção que ele vai fazer aquilo. Eu tenho, mas baseado em quê? Não sei. É algo me diz. Mas quem disse? Ninguém disse, algo diz. Eu tenho uma ideia. Não. Estas coisas não são válidas. E muitas vezes eu ensinava assim: se temos essas ideias e essas percepções, então fica para nós. Fiquemos com elas até que seja uma verdade revelada. Então fica para nós e não vamos falar sobre isso. Então, essa é a capacidade que o amor tem, irmãos. O amor tem a capacidade de se opor ao espírito crítico, ao espírito maldoso que muitas vezes existe nas famílias, entre os amigos, nas salas de aulas, nos empregos, nas igrejas, em todo lugar há essa tendência. Então, nós que somos cristãos, que temos esse amor que habita dentro de nós, nós temos a capacidade de, através do amor, podermos filtrar até que Deus mostre a verdade ou a veracidade dos factos. Então, eu queria trazer para
vocês esta ideia. O amor é aquele que se opõe ao espírito crítico ou ao espírito maldoso no meio das comunidades. Que Deus nos abençoe. Amém. E passo para o irmão Eugênio. Meus irmãos, eu escolhi aqui, para encerrarmos o culto, o mesmo hino que nosso irmão Fausto cantou no início. Rude Cruz. E no mundo em que estamos, né? Eu não sei se eu posso dar um pequeno testemunho aqui rapidinho. Todos sim. Entrei na universidade em 1976. Aí fiz a graduação de 76 a 80. Depois eu fiz o mestrado de 91 a 94, no Rio de Janeiro. Então, em 76, eu já vi dentro do ambiente acadêmico o gramscismo, né? A aplicação do método do Gramsci, daquele italiano lá comunista, Aham, e as influências tanto dessa turma como do pessoal da filosofia atual europeia, que é a Escola de Frankfurt. Não, eu mesmo tive que ler o Theodor Adorno, Habermas, esses caras aí, né? Recebemos a visita do Sartre, no Rio de Janeiro, naquela época, ele com aquela mulher maluca dele. Então, o maligno ele não descansa, e foi uma forma que os caras descobriram para implodir a nossa sociedade de dentro do sistema de ensino mesmo. Então, isso hoje está indo para as escolas das crianças primárias. Começou nas universidades, agora já está indo para escolas médias e primárias. Então, o nosso culto hoje parece que o tema foi esse, né? Nós temos que manter o quê? Nosso testemunho cristão dentro daquilo que, graças a Deus, nossas gerações aqui, todos nós já um pouco mais maduros, tivemos a sorte de aprender e assimilar sem ainda uma grande influência desse tipo, mas os jovens hoje sofrem um massivo ataque, é verdade. massivo ataque. Meu filho, por exemplo, estudou direito. Eu botei ele na Universidade Católica já para blindar um pouquinho, mas mesmo lá ele me contava, olha, pai, eles nunca convidam ninguém da vertente, vamos dizer assim, de direita, né? Aham, Nem como modelo econômico. Só ia gente dessa matriz que está aí no mundo ocidental para palestrar. Era muito bem-vindo. E quando ia alguém que contrariava, não era bem-vindo por aquele setor revolucionário que sempre mora dentro das escolas. Então, realmente, nós cristãos temos que carregar a nossa cruz, como Jesus falou, não é? é. A Isso. cruz hoje é a cruz do próprio testemunho de ser cristão. É uma cruz pesada dentro desse mundo que está se configurando aí, mas prossigamos carregando-a com alegria, né? Amém. E olhando para o alvo lá na frente, conforme o apóstolo Paulo falou, né? Da soberana vocação em Cristo Jesus. É o que eu espero para mim mesmo e para cada um dos irmãos também. Então eu vou colocar o hino aqui, Rude Cruz também, que eu gravei um tempo atrás. Eu acho que já coloquei para os irmãos, mas vale a pena colocarmos mais uma vez para encerrarmos o culto assim com um ciclo. Começou e terminou com este hino. Aqui está. Estão a ver a tela? Está aqui, está cá.
Excelente, Amém. Muito bom. Gostei muito. Bonito, não é? muito lindo. Eu coloquei nas três línguas que eu consegui a versão metrificada, porque isso tá para o mundo ver, né? Em inglês, a maioria pode ver, o alemão também, o português também.